Olá amigos, eu sou o Nick Massin e esse é um curso Painel de LED para iniciantes. Esse é um curso dedicado a iniciantes, seja um profissional da área de eventos que vai fazer locação do painel, que é o meu caso, ou seja você que tem um estabelecimento, uma casa, uma empresa e quer comprar um painel, instalar lá e não fazer locação dele, e sim deixar ele lá. Vai ajudar todo mundo nesse curso. Temos inicialmente programado 4 aulas. A primeira é essa, onde eu falo tudo inicialmente do painel, o que é, como funciona, quais são as partes, quanto custa. A aula 2, que é a montagem desse painel que está atrás de mim aqui, do início ao fim, passo a passo. A aula 3, que é a manutenção do painel de LED. E a aula 4, operação, como controlar, operar a imagem do painel. Pode ser que depois surjam mais aulas, mas essas são as 4 boladas inicialmente. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vale a pena comprar um painel de LED? Primeiro eu vou falar para você que pensa em comprar para seu estabelecimento, seja uma casa de festas, um teatro, uma empresa, uma sala de palestras. Com certeza vale. Você não vai fazer um mau investimento. Você vai gastar aquele dinheiro e a partir dali você vai ter o suprassumo da parte de imagem no seu local. Não tem como ser um mau negócio. É o que há de melhor em projeção. Agora falando para você, colega sonorizador, iluminador, profissional que vive dessa área, assim como eu. Resumindo, é um bom negócio. Não é nem muito bom, não é ruim e eu vou te explicar com mais calma. Antes de eu comprar o painel, eu tenho ele já há um ano, eu tinha sempre muito serviço de som e luz, pista de LED, gerador e sempre ofereci muito o que eu tinha e sempre tive muito trabalho. E quando alguém me pedia um painel de LED, eu não oferecia. Quando alguém me pedia, você tem, eu chamava de um parceiro. Acabava dando umas 6 vezes no ano que eu chamava esse parceiro. Depois de eu ter o painel de LED, eu passei a oferecer em todos os eventos. E assim, a partir de então, eu passei a ter uma frequência mais ou menos de 2 ou 3 locações ao mês. Ou seja, em 2 ou 3 meses já deu todo aquele volume do parceiro. Ok, o meu volume cresceu, mas não podemos esquecer que eu fiz um investimento altíssimo e eu preciso pagar ele. Pelas minhas contas, nesse ritmo, em 2 anos e meio, as locações vão ter dado o dinheiro suficiente que eu gastei para comprar ele. Ou seja, demora um pouco, né? Não é questão de 6 meses, é questão de 2 anos e meio. Depois de passar esse tempo aí sim eu vou começar a ganhar o dinheiro. Mas não é muito dinheiro assim. Então se você não fizer o investimento, você não está deixando de ganhar grande coisa. Mas se você fizer o investimento, você não vai perder o dinheiro, mas também não vai enriquecer. O que é um painel de LED? Painel de LED é um aglomerado de LEDs, que eu vou mostrar aqui mais de perto. Aqui ó, LEDs pequenininhos, um do lado do outro, e cada LED desses emite uma cor, que é a cor básica, vermelha, verde ou azul. Então, a intensidade e a cor de cada um desses LEDs, no total, gera uma imagem, assim como vocês estão vendo aqui atrás. A televisão também é assim. Se você chegar bem perto da televisão e olhar assim bem pertinho, você vai ver alguns pontos vermelho, verde e azul. O painel de LED é assim, só que no painel nós temos o LED físico aqui, soldado na placa, e é esse LED que vai gerar a imagem. A grande vantagem num painel de LED é, em primeiro lugar, essa grande intensidade, esse brilho que enche os olhos. E em segundo lugar é a versatilidade em como ele é modular, as peças se encaixam, as placas, aqui nós temos uma placa, encaixa nas outras, nós conseguimos montar cenários e tamanhos personalizados, o que com tela de projeção ou televisão a gente fica mais amarrado ao tradicional. E no painel de LED, além desses módulos aqui, nós temos também outras peças. Nós temos processadora, cabos, peças de reposição, sistemas, tem muita coisa por trás. Não é tão fácil assim que nem uma televisão que tu liga na tomada e chega com o cabo HDMI nela e deu. Não, nós precisamos montar, configurar, escolher as peças certas, fazer a manutenção dele. Qual resolução comprar? Primeiro eu vou explicar como é que funciona a questão de resolução no painel de LED. Resolução é o chamado P. Pixel Pitch, que é a distância em milímetros entre o centro de 2 LEDs. Calma, não entendeu? Vou mostrar mais de perto. Pegando aqui o módulo dos LEDs e um paquímetro, se a gente medir aqui ó, de centro a centro, e se você olhar aqui no paquímetro, vai dar um valor aqui ó, que está entre 2 e 3.
Exatamente, o que bate com esse painel aqui, que é um P2.9, ou seja, 2.9 milímetro entre o centro de cada LED. É assim que se mede a resolução de um painel, em P. E quanto menor o P, maior a resolução, porque os LEDs estão mais perto. E se eles estão mais perto, nós vamos ter mais LEDs na mesma área. Então é o contrário. Menor o P, por exemplo, um painel P2.9 tem mais resolução que um P3.9. Ah, então eu vou comprar o menor que tiver. Não é necessário, depende da distância que você vai assistir a imagem. Arredondando, mais ou menos o P que ele for é a distância em metros para você visualizar ele. Por exemplo, um P2.9, que é esse aqui, vamos arredondar para P3, tá? É para você assistir a 3 metros de distância. Um P1.9, vamos arredondar para P2, é para você assistir a 2 metros de distância. Um P10, 10 metros. É mais ou menos essa a regra. Ou seja, vou instalar num ginásio de futebol. Você pode colocar um P10. Ah, não, eu vou instalar numa sala. A sala tem 4 metros de distância, vai ser uma tela grande, todo mundo vai ter que ler nos mínimos detalhes. P1.9 é o melhor que tem agora. Ah, eu vou usar em evento social, que é o meu caso. O meu é um P2.9. O 3.9 já faz 80% dos eventos sociais, mas como às vezes eu faço uma palestra com PowerPoint com fontes pequenas, eu optei pelo 2.9. Então, se você é que nem eu, evento social de média de 150 pessoas, P3.9 já atende, P2.9 você gasta um pouco mais e vai lhe atender quase tudo. Painel indoor ou outdoor? Indoor e outdoor vem do inglês. Indoor é para uso fechado, coberto, local fechado. Outdoor é para uso externo. Aí depende da sua realidade. Se você vai comprar para um local que vai ficar fixo e é fechado, indoor. Se você vai comprar outdoor, é porque provavelmente você é um locador que vai fazer locação dele para eventos. Então, veja o seu nicho. O meu nicho é evento social fechado, então eu optei por um indoor. Se o seu ramo é shows a céu aberto, você deve comprar um outdoor. É fato que o outdoor é mais versátil. Se você tem o outdoor, você consegue usar ele indoor ou outdoor. É mais versátil. Mas é mais caro de comprar um outdoor, é mais pesado e a manutenção é mais cara e difícil no outdoor. Então essa versatilidade pode te incomodar no futuro. Então faça análise do seu nicho. Aproveitando, o outdoor ele pode pegar água, você pode molhar ele. E o brilho dele é muito maior que o indoor. Por quê? Porque no outdoor ele já está pensado em usar no sol. E no sol nós precisamos de um brilho absurdo para conseguir enxergar a imagem. Já o indoor não foi pensado para pegar sol. Se ele pegar muito sol pode até entortar essa máscara aqui, porque isso aqui é um plástico que tem aqui, ó. Ó, é um plástico. Ó, que dá pra ver. Pode entortar essa máscara se pegar sol, então o indoor não é para pegar sol, e se não é para pegar sol, o brilho dele é umas 4 vezes menos, no mínimo. Painel hub ou flat? Ou hub premium? O que é hub ou flat? Se refere ao gabinete, a essa placa toda aqui. O painel hub, ele contém peças que se encaixam uma nas outras. As peças foram projetadas em tamanhos e modelos específicos para uma encaixar na outra. Não tem cabo entre as placas. Já o flat, as peças são independentes, uma não encaixa na outra e tem cabos entre eles. O hub é mais moderno, realmente é mais moderno, é mais caro, mas nós temos que entender as diferenças. Tá? Daqui um pouquinho eu vou mostrar as partes desses e vocês vão entender essa questão de hub ou flat. Mas vamos lá, o hub, que as peças se encaixam, ele é pensado para você estar na estrada. Porque na estrada, quando você monta um painel, se um pedaço dele não funcionar, você tem que ir ali rapidamente trocar para fazer acontecer o evento. E esse hub das peças se encaixar deixa muito mais rápido isso. Mas vamos para as desvantagens do hub. É mais caro, como eu falei, o hub é mais caro e a gente não consegue fazer curva no painel. Tem painéis que são curvos, você mexe nos ângulos e consegue fazer um painel com uma declividade. Aí nesse caso tem que ser o flat, tem que ter cabo ali, porque não consegue, imagina peças que são encaixadas, se você dobra o painel as peças vão se desencaixar. Então a limitação do hub está em ele ser plano. Agora vamos para o flat. O flat tem cabos, é mais barato, mas pode dar mau contato nos cabos e é mais difícil fazer a troca das peças. Por outro lado, conseguimos curvar painéis que são flat e nós conseguimos usar outras peças no flat. Porque no hub, como elas se encaixam, elas precisam ser as mesmas
peças exatamente da mesma marca, modelo, uma foi feita para outra. No flat, se você por acaso procurar outra peça de outra marca, você até consegue usar, porque elas não se encaixam, você apenas vai ter que conectar um cabo. Então existem vantagens e desvantagens no hub ou no flat. Vou tentar resumir um pouco aqui. Se você não vai comprar um painel curvo, é plano, como a maioria é, e você vai estar sempre usando para lá e para cá, para lá e para cá, pode ser o hub. Mas nesse caso tenha um grande estoque de peças, porque futuramente, se você precisar, você já vai ter que ter elas. Mas, outro lado, se você vai comprar um painel para deixar fixo, compra o flat, você vai economizar e não vai ter essa questão de precisar trocar peça com rapidez. E quando precisar trocar peça, você ainda vai ter a possibilidade de conseguir outras peças de outras marcas. Partes de um painel. Vamos lá que eu vou te explicar, vamos chegar mais perto, usar essa câmera aqui mais de perto. Gente, antes da gente seguir o vídeo, eu sei que muita gente assiste o vídeo, gosta e acaba esquecendo de dar curtida. Então eu vou pausar o vídeo e esperar você ir ali e dar a curtida, ok? Tô esperando. Ok, acho que já deu tempo, você já curtiu? Vamos seguir com o vídeo. Temos aqui então, como eu falei, é um P2.9, esse aqui é um hub e ele é indoor. Vamos virar ele. Reparem aqui que nós temos 8 módulos. Então um gabinete desse de 50 centímetros por 100 centímetros é composto de 8 módulos. E estes módulos são estes aqui. Por que ele é dividido em 8 módulos? Para facilitar a manutenção. Se estraga um LED desses, antes de começar o evento, você vai lá, pega um desses daqui que está bom, com todos funcionando, você troca e guarda o defeituoso. Aí na semana seguinte o defeituoso você leva para fazer a manutenção. E quando o defeituoso voltar, ele vai ser um bom, aí você continua tendo um bom novo lá no próximo evento para trocar. É assim, é dividido para facilitar. No módulo, nós ainda temos as chamadas máscara. A máscara, ela serve para ser o abrigo dos LEDs que estão soldados ali, certo? Aí quando você soldar, trocar um LED, você vai ter que tirar a máscara. Se a máscara quebrar, você vai ter que ter máscaras sobressalentes para trocar. E aqui no gabinete, a gente destaca aqui o meio. E aqui no meio nós temos aqui a fonte. A fonte é o que fornece energia para todo o gabinete. E aqui no meio nós temos o receiver, ou vamos dizer placa-mãe do gabinete. Eu tenho uma aqui na minha mão para vocês verem. Ó, esse é o receiver, repara, tá escrito ali, ó. Nova Star. Por quê? Porque esse aqui é um sistema Nova Star. O que é sistema Nova Star? Vamos lá. Sistema Nova Star é a comunicação que esse receiver vai fazer com a SandCard lá na processadora. Se o seu painel usa sistema Nova Star, a sua SandCard na processadora também deve ser Nova Star. O outro tipo de comunicação que existe é a Lins, que é um pouco mais antigo. Então, se o seu painel usa sistema Lins, ou seja, receiver Lins, a SandCard na processadora deve ser Lins. Mas hoje em dia está vindo muito mais Nova Star, é um pouco mais moderno e tem mais recursos o Nova Star. Então, aqui nós temos 8 módulos, um receiver e uma fonte. Basicamente, essas são as peças básicas de um gabinete. Certo? E tem outras peças secundárias, que eu até vou mencionar aqui, tá? Mas olha aquilo que eu falei, tudo se encaixa, ó, reparem, a fonte aqui se encaixa ultra justa nessa placa, essa placa aqui, ó, com essas presilhas vai se encaixar nessa, essa vai se encaixar no receiver, tudo foi feito um para o outro, por isso que você precisa ter essas peças no caso do hub. E hub ou hub premium é a mesma coisa, é o nome que o cara vai dar lá, o meu é hub, o meu é hub premium, o meu é hub plus, mas é o hub que importa. Ou é hub ou é flat. Mostrando então as outras peças que eu falei, secundárias, nós temos aqui, por exemplo, a placa de circuito, que fica aqui no centro do gabinete. Essa placa de circuito, ela recebe o sinal de rede que vem lá da processadora e esse sinal de rede ela vai enviar para esse soquete e é nesse soquete aqui, ó, que vai encaixar a receiver. E por sua vez aqui, ó, essas 8 conexões que tem aqui são as 8 conexões que vão encaixar esses 8 módulos aqui. Repara aqui, ó, essa conexão é a mesma que essa aqui do módulo, então vai se encaixar. E tem outras peças, por exemplo, que é bom você ter também.
Aqui, por exemplo, nós temos as conexões aqui das laterais, ó, conexão. Aqui nós temos o protetor de canto, que é para não estragar o canto. Ó, os protetores de cantos, eles estão aqui, ó, tá aqui, ó, protetor de canto. Nós temos também aqui, ó, LEDs, tá? Ó, uma cartela de LEDs para quando você levar esse gabinete, esse módulo aqui para fazer a manutenção, você pode levar o LED para ele usar o mesmo. Ou ele usa um parecido, vai dar diferença de cor, mas vai ser som só. Tá? Então é bom ter também. E esses aqui são os chips. Os chips, eles vão aqui dentro do módulo. Talvez até dê para enxergar, ele fica ali dentro. Tá? O chip é quando fica uma sequência de LEDs acesos de uma cor só, provavelmente é o chip, então tem o chip também. Ou se você, o dia que acabar essas suas peças miúdas, você pode ter uma placa dessas que a gente chama de doadora. Aí quando você for fazer a manutenção de uma outra, o técnico pode arrancar peças dessas, entendeu? Então basicamente são essas as peças, ok? Para fazer a troca é só plugar, desencaixar. Quando eu fizer o módulo do curso de manutenção, vocês vão entender mais. E como que é a comunicação de um notebook com a placa do painel de LED? Ok, primeiro recapitulando aqui a placa. A placa nós temos os módulos de LED, a fonte alimenta os módulos e nós temos o receiver. O receiver é o que vai receber o sinal do cabo de rede lá da processadora e vai mandar a imagem para o painel. Então é notebook, processadora, da processadora vem para a placa do painel. E dentro da placa do painel tem o receiver. E na processadora é muito importante. Na processadora nós temos o cara chamado Send Card. Send Card é a placa lá na processadora que faz a comunicação com o receiver do painel de LED. Então, Send Card se comunica com o receiver ou receiver card, ok? Send Card na processadora, receiver no painel de LED. E como eu já falei, se o receiver é Nova Star, o Send Card deve ser Nova Star. Se o receiver é Lins, o Send Card deve ser Lins. Na processadora, nós temos que saber se ela já tem o Send Card ou se ela não tem o Send Card. Porque tem processadoras que elas vêm vazias. A processadora vem sem Send Card, aí você precisa comprar o Send Card. Tem processadoras que originalmente vieram vazias, mas o cara que vendeu já colocou lá dentro o Send Card. Aí tu vai comprar uma processadora já com Send Card. E existe aquela processadora onde o Send Card já é embutido, não tem como tirar nem botar. É processadora com o Send Card nativo. Veja aqui mais de perto, então o que é a processadora? A processadora, digamos que ela chega até aqui. A processadora recebe os inputs aqui, ó, VGA, DVI, HDMI, e ela, ó, essa é a saída da processadora. Ela vai entrar nessa placa aqui, essa placa que é o Send Card. Essa processadora aqui, ela vem de fábrica sem o Send Card, mas o fabricante lá no depósito dele instalou o Send Card e me mandou com o Send Card. Mas se o fabricante não tivesse instalado lá, ele ia me mandar uma processadora com essa parte vazia e o Send Card solto, e eu na minha casa ia instalar. E se for uma processadora que você olha por aqui e tu vê que não é removível essa parte, que as entradas de rede já são embutidas na processadora, então é uma processadora que já tem o Send Card nativo embutido. Aproveitando e falando mais sobre processadora. Qual comprar? Já falei que você precisa saber se seu painel é Nova Star ou Lins ou outra coisa e comprar uma processadora compatível. A processadora não é compatível, mas o Send Card é. Então veja se a sua processadora já vem Send Card. Se ela já vem Send Card, tem que ser o Send Card certo. E a processadora ela tem um número de portas. Essa aqui, por exemplo, é 4. Você deve comprar uma processadora de acordo com o tamanho do seu painel. Se você vai, por exemplo, eu vou comprar 40 metros de painel e vou usar os 40 metros juntos, você tem que ter uma processadora que alimente 40 metros. Mas se não é o seu caso, você vai comprar 40 metros, mas vai usar, por exemplo, sempre 2 de 20, você pode ter 2 processadoras e cada uma que só alimente 20 placas. Não precisa ter 2 processadoras de 40. Tu entende? Ah, mas vou então comprar uma processadora com mais portas para futuramente eu comprar mais placas. É aí que vem o banho de água fria. Comprar mais placas depois, praticamente impossível. Por quê? Primeiro é achar a mesma marca e o mesmo modelo, futuramente, acaba saindo de linha. E se achar, dá diferença de cor, de lote, dá diferença até nos encaixes, mesmo sendo a mesma marca e modelo, se muda o lote. Então já compre inicialmente
a quantidade certa para você. Já compre mais metros, porque comprar depois é fria. Por isso que não faz sentido, vou comprar 12 metros de painel, mas vou comprar uma processadora para 40 metros, porque futuramente vou comprar mais placas. Não, tu está gastando dinheiro numa processadora, sendo que futuramente tu não vai conseguir mais placas. Existem essas processadoras sem marca, não tem nada estampado, e existem as processadoras da própria marca Nova Star, são mais caras, né? Essa aqui, por exemplo, é sem o Sandcard e sem o case na faixa de 2.000. Com o Sandcard e com o case dá uns 13.500. Já uma processadora Nova Star equivalente a essa com 4 saídas tá na faixa de 5.000, 6.000, é a mais cara. E aproveitando que eu falei em valores, já falei valores da processadora, vamos falar em valores do painel de LED. E para isso eu vou pegar aqui a minha colinha. Existe de todos os valores, e quanto mais resolução, ou seja, menor o P, mais caro ele é. Vamos do mais barato ao mais caro. Painel P5. P5 é R$3.000 o metro quadrado. Se for comprar, por exemplo, 12 metros quadrados para fazer um painel 4x3, 36.000. Painel P3.9 tá 4.000 o metro quadrado. Se for comprar 12 metros, dá 48.000. Painel P2.9, esse aqui, R$5.000 o metro. Comprando 12 metros, dá 60.000. Painel P1.9, é o melhor que tem atualmente, 7.000 o metro. Dá 84.000 para fazer um painel 3x4 de 12 metros. Então tu viu, pulamos de 36 para 84. Quase triplicou o valor de acordo com a resolução. Por isso que não é bem assim, não, vamos comprar algo de melhor resolução. Não, compre o de resolução apropriada para o seu uso, porque senão encarece muito. Esses 4 valores que eu passei são para o indoor. O outdoor costuma ser R$1.000 a mais do que o equivalente indoor. O notebook que eu vou controlar o painel precisa ser bom? Depende. Se você vai fazer um uso dele ligado direto nele com um PowerPoint, ou você vai duplicar a sua área de trabalho para o que está aparecendo na tela do computador, um único vídeo rodar no painel, pode ser um notebook médio ou bom. Vamos dizer um i5 com 16 GB de RAM, comprado recentemente nos últimos 2 anos, já vai estar bom. Agora, se você vai fazer um uso quase como um VJ, aonde você vai dividir o painel em 2 ou 3, 4 pedaços e vai rodar ao mesmo tempo 3 ou 4 vídeos, você vai precisar do notebook gamer, aí um i7, um i9 com 32 GB de RAM, placa de vídeo dedicada na faixa de uns 10.000, um notebook gamer. E esse que eu falei há pouco, de 1 ou 2 anos, i5 com 16 GB, na faixa de 5.000 o notebook. Onde comprar o meu painel de LED? Bom, no Mercado Livre é onde vem na nossa cabeça em primeiro lugar, mas é onde é mais caro. Por quê? Porque as taxas do Mercado Livre são muito caro e o frete que está embutido no valor, embora seja frete grátis, o frete está embutido, acaba ficando caro. Então o jeito mais barato de se comprar é do importador. Importador é uma empresa aqui no Brasil que ligou lá para a China, alô chineses, faz para mim aí um container de painel de LED e estampa a minha marca. Aí esse container vem lá para a empresa dessa do Brasil e ele vai vender. Foi a pessoa que encomendou na China com a sua marca está te vendendo. É o jeito mais barato. Mas a recomendação é que para você não cair num golpe, né? Você não vai comprar de qualquer um aí que se diz importador e se diz que vendedor de painel. Você vai comprar de uma empresa que você vai ver que tem a CNPJ, endereço, você verifique se aquele endereço existe, veja o Instagram se tem seguidores, se as pessoas comentam que receberam o seu painel, veja no Google as avaliações que essa empresa tem no Google. Então, enfim, pesquise um importador certo. Ah, mas você vai se perguntar assim, eu vi lá um importador que está vendendo mais caro que os demais porque ele diz que o painel dele é superior. Gente, são muito parecidos. Esses painéis mais baratos que pessoas assim como eu conseguem comprar, são tudo muito semelhante. Existem painéis de outro patamar, mas é aqueles que estão lá na Rede Globo, no Rock in Rio, não é os que nós compramos. Esses que a gente compra, dessa faixa de valor que eu passei, são todos muito parecidos. Então, de um importador para o outro, eles vão ser iguais. Não caia nesse conto do meu é melhor que aquele. Ah, mas o outro lá, o outro importador, vai dizer assim, não, mas nós temos pós-venda. O que é pós-venda? Tem que entender o que é pós-venda. A pós-venda é peças. Ok, ele tem peças hoje, mas daqui 2 anos vai ter tua peça do teu painel daquele modelo? Provavelmente não. Então já tenha seu estoque para não depender. Ah, mas ainda em pós-venda eles estão dizendo que tiram dúvidas.
Ok, se você precisa de alguém para tirar dúvidas, então acho que vale mais a pena pagar um mais caro que está te prometendo tirar dúvidas depois. Mas se você tem, por exemplo, um técnico de painel de LED que você conhece ou está lá na sua empresa, que ele é muito bom e vai tirar suas dúvidas, você pode comprar de um importador mais barato que não lhe promete esse suporte de dúvidas. Pode sim, porque você já vai ter de quem perguntar. Quanto custa a locação de um painel de LED, você que está pensando em comprar para fazer locação? Isso varia, mas mais ou menos aqui na região metropolitana de Porto Alegre é de R$ 250 a R$ 300 o metro do painel instalado na festa. Então, usando o valor de R$ 300 para fazer esse painel aqui, por exemplo, de 3x2, nós temos um valor de R$ 1.800. Agora, para fazer um 4x3, são 12 metros. É o dobro desse aqui, aí vira R$ 3.600. Mas tudo depende, né? Como eu falei, depende. Vamos dizer que eu já estou lá fazendo evento já com som e luz e o painel entrou depois, aí eu posso ter uma margem melhor assim no valor do painel. Ou não, eu fui lá só para fazer o painel, aí tu tem que cobrar um pouco melhor porque já vai estar embutido no preço do painel, o frete, a equipe e tudo mais. Então varia, né? Mas é mais ou menos isso. Então se tu pegar o preço que tu pagou no painel e dividir pelo valor da locação, na minha realidade vai dar mais ou menos 30 vezes que eu tenho que alugar o painel para ele se pagar. Pode chegar a menos que isso, pode chegar a 16 vezes. Como que isso acontece? Se você comprar, por exemplo, 12 metros e sempre alugar os 12, em 16 vezes a R$ 300 está pago. Mas vamos supor que você comprou 20 metros e em média aluga 12 metros, aí acaba quase dobrando, de 16 locações vai para 30, que é o meu universo. Eu comprei 18 metros e geralmente sai 12, por isso que vai levar mais tempo. Porque menos placas vão fazer pagar as mais placas. E então, chegamos ao final do vídeo. Gente, me deu muito trabalho fazer esse curso e o YouTube paga muito pouco por sua visualização. Então, se você gostou desse capítulo e dos próximos, considere deixar um valeu, que é aquele comentário que tem um valor junto, um valor em reais, ou considere fazer um Pix, né, como forma de agradecimento. Tá? E comente o vídeo, né? Por favor, comente, se inscreva no canal, compartilhe. E até os próximos módulos desse curso e até outros vídeos do canal, né? Para você que vai seguir e vai assistir aos outros vídeos também. Tchau!